Bom, vamos organizar esse assunto que se chama reforma tributária. Eu vou dar continuidade ao vídeo anterior. Se você não assistiu, com certeza vai aparecer em algum canto aqui da telinha. Clica lá, confere esse conteúdo para que esse bate-papo de hoje tenha sentido. Porque senão as ideias elas vão ficar espalhadas e aí a gente já sabe como que é a galera que gosta de puxar uma crítica. Poxa, mas esse cara falou isso, não tem nada a ver, tá fora de contexto. Então, para a gente fazer a lição de casa, acompanha lá o primeiro vídeo, que aí a coisa vai ficar mais uniforme para a gente estabelecer o nosso entendimento. Uma coisa eu posso garantir para vocês, pelos próximos 8 anos, no mínimo, a gente tem que organizar esse assunto da reforma tributária. Porque, enfim, como eu já disse anteriormente, a gente vai ter esse período de transição e existem algumas particularidades que aí sim eu posso afirmar uma postura não tão otimista, mas também não posso ser completamente pessimista. Eu deixei bem claro para vocês no vídeo anterior que eu faço parte ainda de um seleto grupo quase que inexistente das pessoas que acreditam, que confiam na reforma tributária, que esse contexto, essa mudança, todos esses princípios que se são novos ou já existiam, isso entra depois também por uma outra análise nossa. Mas e aí, se é velho ou se é novo, independentemente disso, será que vai funcionar? Qual que vai ser a métrica para a gente poder auferir os resultados de tantos princípios, de tantas possibilidades? Isso aí é um contexto, um conteúdo que a gente vai tratar mais na frente. Mas voltando à ideia para a gente poder fechar esse ciclo aqui inicial, para a gente manter essa ideia periódica de trazer esse conteúdo atualizado para vocês, tá bom? 2026 é um período de teste, a gente está tendo nesse momento uma única obrigação com relação à reforma tributária, que é destacar na nota fiscal o IBS, lembre-se dele, vai aparecer a tradução aqui em algum lugar, IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. E o IS, que é o Imposto Seletivo, algumas pessoas falam aí que é o Imposto do Pecado, dele a gente trata depois. Então essas figurinhas vão substituir o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS. Essa transição, ela justamente foi criada para que essas peças, essa matemática, elas possam se ajustar de uma forma mais confortável. A coisa não pode acontecer do dia para a noite, porque se devagar já vai ser difícil e complexo, imagina se tudo acontecesse no estalar de dedos. Então a ideia é que eu possa trazer para vocês, dentro de uma perspectiva técnica e positiva, de que a reforma pode ser boa sim para o seu negócio. Como eu disse também lá no primeiro conteúdo, a ideia é a gente tratar num contexto mais global e depois a gente vai mirando para situações mais específicas. Porque existem sim segmentos do mercado que vão sofrer um pouco mais com a reforma tributária, mas via de regra, o mercado como um todo, as empresas, o empresário, ele vai poder se beneficiar de muita coisa que a reforma tributária está dando uma nova roupagem ou está trazendo definitivamente como novo. Bom, lucro presumido, simples nacional e lucro real. Quando a gente pega aquela palavrinha que eu tanto repito, princípio da não cumulatividade plena, esse é um coringa para a sua operação. Ele faz toda a diferença, porque esse princípio, ele nada mais é do que débito e crédito. Então a carga tributária que eu suportar na minha entrada, essa carga será compensada na saída. E aí eu gosto de fazer uma reflexão generalista. Se o nosso IVA, o Imposto de Valor Agregado, lá em 2033, ele for de 28%, por exemplo, você pagou 28% na entrada e você compensou 28% na saída, qual foi o impacto tributário efetivo que você teve? Fica a reflexão para todos aqueles que gostam de julgar que a reforma tributária vai deixar o sistema mais caro. Do ponto de vista de tributo, se eu compenso, eu não consigo matematicamente, nesse exemplo mais singelo, encontrar esse peso. E para eu poder aceitar a ideia de que vai ficar caro, eu tenho que levar em consideração de que hoje é barato. Será que alguém aqui, todo mundo que está fazendo parte desse conteúdo presencialmente, concorda que hoje é barato? Alex, é barato para você? Não, nada barato, né? Então, aí fica a dica, né? Não é barato. E a ideia é, o quanto você paga hoje para justificar que a reforma vai ser cara?
Então vamos colocar os pingos nos is, vamos organizar as ideias e assumir uma postura que hoje é caro, é complexo e é difícil. Vai vir a reforma, ela pode se tornar cara, ela poderá ser complexa e poderá ser difícil, mas tudo isso são elementos e variáveis que ainda serão criadas. O princípio da simplicidade, será que o documento vai ter mais campos de preenchimento ou menos campos? Quando a gente pega a questão da guerra fiscal, será que o fundo de compensação vai funcionar num período razoável para o contribuinte ou não? Tudo isso é água que vai passar por debaixo dessa ponte, tem muito assunto para a gente falar, mas tratando da não cumulatividade plena é onde a gente já consegue estreitar e direcionar os primeiros passos para acreditar, com os devidos cuidados, de que a reforma tributária, pelo contrário, ela pode trazer performance para o seu negócio. Porque hoje, se você está numa operação onde você não pode se aproveitar de crédito algum, o teu preço é fechado e o teu custo tributário, ele está morto. Joga lá na vala e deixa ele lá. A partir do momento que eu trago essa carga tributária e eu consigo de alguma forma manusear ela para trazer fluxo para o caixa da empresa, então pera lá. Então o assunto tributo, ele pode se tornar um fator de lucro. Ele pode sim estar correlacionado com a prestação de serviço ou com a venda do seu produto. E essa matemática, ela não é fácil, ela não é perfeita, ela não tem uma equação fechada. Ela vai depender do seu segmento, no momento de transição, aonde você está estabelecido, que tipo de produto você vende, mas lá na frente, quando o ideal da reforma tributária se perpetuar, a gente não vai ficar se preocupando se determinado produto vem de Santa Catarina com benefício fiscal de ICMS ou não. A gente não precisa se preocupar se determinada empresa tem um benefício de ISS porque ele está no município X ou ele está no município Y. Isso vai deixar de existir. Será que vai ser menos complicado? Talvez. Só uma pergunta de leigo aqui, né? Uhum. Então a não cumulatividade é para evitar esse efeito cascata de imposto sobre imposto? Já tá virando consultor, hein? Tô aprendendo. Já usou a palavra efeito cascata. Se você soubesse o quanto essa palavrinha é utilizada nos fóruns de debates dos catedráticos, dos acadêmicos, do qual eu respeito e adoro poder participar, esse efeito cascata, ele tende a deixar de existir. Como eu disse, não vai ser do dia para a noite. Isso não acontece quando eu apago a luz no dia 10 e no dia 11 ali o negócio já começa redondo. Não vai ser, por isso que vai ter esse período de transição. Então esse ano é um período de teste. Ano que vem a gente não tem mais o PIS e a COFINS, a gente vai ter a entrada da CBS, então o que eu pagava de PIS e COFINS vai se transformar ali numa obrigação direta da CBS, uma obrigação acessória da CBS. Lá em meados de 2029 já começa a implementação do split payment, ou seja, existe um quadro que foi formatado com regras temporais que, se no momento oportuno alguém achar que precisa dar um pouco mais de período ou um pouco menos de período, isso a gente só vai saber no futuro, até porque a gente não está aqui para fazer nenhum tipo de achismo ou ficar fazendo futurologia. A ideia é a gente trabalhar com a norma do jeito que ela está. Então, se ela fala que a restituição de um pagamento ou do fundo de compensação vai ser em 30, 60, 90 e 100 e alguma coisa de dias, então tá, vamos dar o voto de confiança e acreditar que seja isso. Poxa, esses prazos não foram cumpridos, aí sim existe uma violação de princípio e aí sim a reforma tributária, eu vou fazer parte do pessoal que é mais pessimista do que otimista, mas sendo otimista da forma como eu sou, eu dou o voto de confiança de que a coisa poderá funcionar e ser da forma como foi escrito. Fechando aqui esse raciocínio, para o vídeo não ficar cansativo, para você, pequeno empresário, médio empresário e grande empresário que está tendo a oportunidade de consumir esse conteúdo agora, a não cumulatividade é a possibilidade de você agregar o fator tributo em lucro. E esse lucro não é o lucro objetivamente da venda, é o lucro de você ter o dinheiro, é a liquidez no seu caixa. Por quê? Porque você fez a conta certa, você se apropriou na quantia correta,
a tua operação está escriturada da forma como tem que ser e antes um crédito, um dinheiro, uma liquidez que não existia, agora vai passar a existir. Haverá situações específicas para o Simples Nacional. Muito provavelmente, Alex, o próximo conteúdo vai ser Simples Nacional para a gente poder fazer uma escadinha, né, aí de particularidades. Para eu já aprender mais um pouco aqui também, né? Já falou já do tributo em cascata, essa ficou boa, hein? Então a gente fala no próximo conteúdo do Simples Nacional, do lucro presumido e do lucro real. Organizamos essas ideias, aí eu acho que cabe aí um direcionamento mais setorial. Então, poxa, como que fica para a indústria? Como que fica para serviços? Como que fica para o varejo? E aí, nisso aí, meu amigo, eu tenho certeza que esse vídeo já vai estar no conteúdo 30 e lá vai cacetada, tá? Então, para fechar hoje aqui, a ideia é falar que a não cumulatividade vai trazer uma oportunidade de você sair do seu negócio que hoje está engessado. Você sair dessa margem que é muito pequena, que às vezes é de centavos. O fator tributo, desde que muito bem escriturado, muito bem acompanhado, ele vai trazer uma liquidez financeira para você e para sua empresa. É isso aí, eu espero que o conteúdo tenha agradado. Em breve a gente vai subir o próximo vídeo. Se você não segue ou ainda não teve a possibilidade de assistir o vídeo anterior, confere lá, depois complementa com a ideia que foi colocada aqui. E assim, não vou pedir seu like de primeira, tá bom? Acho que a ideia é que faça sentido. Se fizer sentido, aí você dá seu like, você compartilha, você ajuda o canal. Se eu ainda não convenci, então eu te chamo para os próximos conteúdos que eu tenho certeza, ou você pode ter certeza, que eu vou me esforçar para poder tirar esse like de você no momento oportuno, tá bom? É isso aí, pessoal. Até a próxima.